Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos uns trechos de um sermão bem impactante do Charles Spurgeon. É sobre a parábola do bom samaritano, sabe? Aquela história que está lá em Lucas capítulo 10. O material que a gente tem aqui é o texto desse sermão mesmo, onde o Spurgeon meio que desmonta a história contada por Jesus. Tudo começa com aquela pergunta, né? Um intérprete da lei chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta acaba levando para a parábola e para aquela instrução final: vai e faz o mesmo. Exatamente. E o nosso objetivo aqui, eu acho, é ir um pouco além do óbvio da história. É tentar cavar as lições práticas que o Spurgeon tira dali para a nossa vida, para o dia a dia. Investigar o que é compaixão de verdade, né? É muito interessante ver como ele pega essa passagem antiga e usa para, desafiar e motivar a gente. Ok, então vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. A pergunta inicial é pesada, né? Vida eterna. E Jesus, com aquela sabedoria toda, ele devolve a pergunta para o especialista na lei. O que está escrito? Sim, ele joga de volta. E a resposta vem da própria lei: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Só que aí vem a pergunta-chave, a que dispara a parábola. Tá, mas quem é o meu próximo? Pois é, e é curioso, né? Porque o Spurgeon começa a reflexão dele falando de uma treta da época dele, sobre se era válido ou não pregar sobre virtudes práticas, sobre fazer o bem. Ah, interessante isso. Ele conta que tinha gente que criticava esse tipo de sermão, chamava de legalista. Achavam que era dar muita ênfase em regra e em obra, como se isso salvasse, sabe? E que isso fugia do evangelho puro. Entendi. Quer dizer, a crítica era que focar no fazer desviava da fé. Isso, mais ou menos por aí. Mas o Spurgeon defende essa pregação prática. Ele lembra que o próprio Jesus era um mestre nisso, ensinando direto como a gente devia viver, como amar o próximo. E aí ele faz uma distinção teológica que é, nossa, fundamental. Talvez um dos pontos altos aqui. Qual seria? Ele diz assim: a lei mostra o que Deus exige, amor, boas obras, aquele padrão alto. Mas é o evangelho que dá a força, a capacidade para a gente conseguir viver assim. Entende a diferença? Uhum. Sim, acho que sim. A lei é o mapa, o evangelho é o combustível. Boa analogia, exato. As boas obras, então, não seriam a condição para ser salvo, mas o resultado, o fruto natural de uma fé verdadeira, que age pelo amor. Nossa, essa ideia de que a lei exige, mas o evangelho capacita. Isso realmente muda a forma de olhar para as boas obras, né? Deixa de ser um peso para tentar ganhar o céu. E vira uma resposta, né? Uma resposta ao que a gente já recebeu pela graça. Agem talvez normal, que vira uma tragédia. Sim, e o Spurgeon faz questão de frisar um ponto importante. Nem todo sofrimento vem de culpa pessoal. Aquele homem foi atacado por ladrões. Foi um azar, um infortúnio, algo que aconteceu com ele. Certo. Não foi ele que procurou. Exato. E esse tipo de aflição, diz Spurgeon, clama por compaixão imediata, por ajuda. Tipo o que a gente vê no hospital, né? Gente que sofreu acidente, doença. O fato dele sofrer sem ter culpa torna o apelo por ajuda ainda mais forte, sabe? Ao mesmo tempo, o Spurgeon também não passa pano para outra realidade, que uma parte enorme do sofrimento humano é sim resultado direto da maldade, do egoísmo. Ele até cita exemplos lá da Londres dele no século XIX que, infelizmente, a gente ainda vê hoje. É verdade. Famílias arrasadas pelo alcoolismo do pai, esposas sofrendo com a crueldade ou descaso do marido, trabalhadores explorados, ganhando uma miséria, roubo, violência, opressão. Nossa, a lista de desgraças que a gente causa uns para os outros é longa. E a situação da vítima na parábola de total impotência, né? O texto diz semi-morto. Ele não podia se mexer, não podia pedir socorro, estava ali sangrando na beira da estrada. A urgência é palpável. Total. Spurgeon usa até uma expressão forte: caminhos sangrentos. Não só para falar daquela estrada específica para Jericó, que era perigosa mesmo na época, mas por extensão para qualquer situação de vida ou trabalho que bota as pessoas em risco direto. Que tipo de situação? Ele menciona as minas de carvão, as ferrovias sendo construídas, a vida no mar e até as condições horríveis de moradia e trabalho nas cidades grandes, como Londres. E aí ele sugere uma coisa:
Quem vive numa situação mais segura tem uma responsabilidade moral maior por quem está nesses caminhos sangrantes. Essa ideia de responsabilidade aumentada. Acho que isso é central aqui. E a história dá uma virada tensa quando a gente vê quem não ajudou, né? O Spurgeon apresenta o sacerdote e o levita. Figuras religiosas, eles veem o homem caído e passam reto. E ele até comenta, com um certo realismo meio amargo, que ele suspeita que na vida real a proporção de gente indiferente para gente compassiva é bem maior que 2:1. Nossa, que pensamento. E o ponto crucial que o Spurgeon martela aqui é que, na visão dele, aquelas duas figuras tinham um dever especial de ajudar. Ele usa a ideia de providência divina, sabe? Como se Deus tivesse colocado eles ali, naquele momento, com um propósito claro. A oportunidade como uma responsabilidade. Exatamente. Recursos, posição social, a própria oportunidade de estar ali. Na visão do Spurgeon, Deus não dá isso para a gente acumular ou viver no luxo. É um encargo, um privilégio para servir, para aliviar o sofrimento. E não fazer isso seria uma falta grave. E é uma ironia tremenda, né? Justamente eles. Provavelmente vinham do serviço no templo, mexendo com coisas sagradas, lendo a lei que manda amar o próximo. A gente esperaria mais sensibilidade deles, não? Exato. É essa a provocação. Parece que, para Spurgeon, a prática religiosa, por si só, não garante compaixão na prática. A proximidade com o sagrado não virou humanidade ali. Faz sentido. E tem mais. A própria função deles, principalmente a do sacerdote historicamente, tinha a ver com cuidar do povo, interceder. E não dava para fingir que não viram. O texto é claro, eles viram o homem. Não tinha desculpa de ignorância. Nenhuma. Aí o Spurgeon, com aquela ironia fina dele, começa a imaginar e desmontar as possíveis desculpas, sabe? Talvez estivessem com pressa, ou achavam que não sabiam fazer primeiros socorros, ou ficaram com medo dos ladrões ainda estarem por perto. Ou talvez o medo de se contaminar. Tocar num corpo ferido ou morto podia impedir eles de fazer os rituais, né? Exato. O medo da contaminação cerimonial. Ou aquela desculpa de, esse aí já era, não tem mais jeito. Ou a clássica, deixa para o próximo que passar, alguém vai ajudar. Spurgeon conclui que a gente é mestre em criar desculpas admiráveis, mas que no fundo, elas não se sustentam. É, um retrato bem incômodo dessa nossa capacidade de justificar a indiferença. Mas aí, no meio dessa escuridão toda, aparece o samaritano. E o Spurgeon coloca ele como um modelo da ajuda que funciona. O primeiro ponto que ele destaca é para quem ele ajudou. Um judeu. Isso. Um cara de um grupo que desprezava os samaritanos. E que, como o Spurgeon sugere, provavelmente não faria o mesmo por ele se a situação fosse inversa. Que forte isso. É crucial. A ajuda passou por cima do clubismo, do preconceito religioso, cultural. O que o samaritano viu ali foi um ser humano precisando de ajuda desesperadamente. E a ação dele, como o Spurgeon analisa, parece ser a regra áurea na prática, aquela que Jesus ensinou. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Interessante. Não é fazer o que o outro faria por você, né? Exatamente. Não é o que eles fariam ou o que eles merecem. É o que você precisaria naquela situação. Ele agiu sem esperar retorno, ajudando um estranho que tinha sido largado ali pelos seus próprios compatriotas religiosos. E o jeito como ele ajudou também é bem detalhado por Spurgeon, né? Não foi só um gesto rápido. De jeito nenhum. Spurgeon esmiuça a ação. Foi imediata, sem ficar pensando muito ou calculando. Foi pessoal, ele botou a mão na massa, literalmente. Foi corajosa, ele nem pensou no risco dos ladrões. Foi abnegada, ele usou o que era dele. O que ele usou exatamente? O óleo e o vinho, que eram usados como antisséptico e para aliviar, né? Provavelmente rasgou as próprias roupas para fazer faixas, usou o animal dele para carregar um homem e o dinheiro dele na hospedaria. Certo. E tudo isso, Spurgeon faz questão de dizer, foi feito com ternura, com cuidado de verdade. Ele até nota que os 2 denários que ele pagou para o dono da hospedaria era uma grana boa na época, talvez uns 2 dias de trabalho. Mas isso não quer dizer que ele era rico. Quer dizer que ele deu do que tinha.
e deu de forma completa, significativa. Essa descrição do cuidado é impressionante. Não foi só um curativo rápido na estrada. Não mesmo, o cuidado foi total. Spurgeon mostra as etapas, né? Primeiro, os primeiros socorros. Limpar, amarrar as feridas. Depois, o transporte cuidadoso. Botou o homem no animal dele e ele mesmo deve ter ido a pé do lado. Nossa. Aí, encontrar um lugar seguro, a hospedaria, pagar pelo cuidado inicial, falando para o dono, cuida desse homem. E o detalhe final que é incrível, garantir que o cuidado ia continuar, prometendo pagar qualquer gasto extra quando ele voltasse. É uma caridade que não larga a pessoa no meio do caminho, sabe? Vai até o fim. É um exemplo muito, muito poderoso de compaixão em ação. Mas o Spurgeon não para aí, né? Ele usa isso para falar de algo ainda maior. Sim, ele faz essa ponte com cuidado. Ele ressalta que a intenção principal da parábola, lá no contexto de Lucas, não era ser uma alegoria direta de Cristo falando de si mesmo, mas ele usa como ilustração, como uma analogia poderosa para falar do amor e da salvação que vem de Jesus Cristo, a quem ele chama de o Supremo Samaritano. E como ele desenvolve essa analogia? Quais as diferenças que ele aponta entre o samaritano da história e Jesus? As diferenças são de escala e profundidade. Pensa assim, o homem na estrada estava semi-morto por um acidente, um infortúnio. Já a nossa condição humana, na teologia do Spurgeon, é de estar totalmente morto nos nossos pecados, nas ofensas contra Deus. Uma condição bem pior, então. Bem pior. E, muitas vezes, essa condição não é só um azar, é resultado das nossas próprias escolhas erradas, da nossa rebeldia. E tem outra coisa. O homem ferido parece que aceitou a ajuda, né? Já a humanidade, muitas vezes, resiste ativamente ao amor de Cristo, ao chamado dele. Entendi. Nossa condição seria mais grave e nossa atitude menos aberta. Exato. E a natureza de quem ajuda também é diferente. O samaritano era um homem ajudando outro homem. Jesus, na fé cristã que o Spurgeon prega, é Deus que se tornou homem. Ele não veio por acaso. Ele veio movido por compaixão, com o objetivo específico de resgatar gente dessa condição perdida. E o custo dessa ajuda, imagino que seja outra diferença grande. Infinitamente maior. O samaritano arriscou a segurança dele, os bens dele. Jesus, segundo a fé cristã, não só arriscou, ele foi atacado, ferido, humilhado e deu a própria vida na cruz. O samaritano deu óleo, vinho e dinheiro. Jesus deu o próprio sangue, a própria vida. Nossa, é outra dimensão de sacrifício. Totalmente. E a ajuda do samaritano resolveu um problema ali, na hora temporal. A salvação em Cristo, a ideia é que ela vale para a eternidade e é contínua. Mesmo depois que Jesus subiu aos céus, a crença é que ele continua cuidando da gente pelo Espírito Santo e prometeu voltar. Essa analogia realmente, nossa, abre a perspectiva sobre a graça e o sacrifício. Com tudo isso na mesa, como é que o Spurgeon fecha o sermão? Quais são as aplicações práticas que ele tira dessa análise toda? Ele termina com 2 chamados bem diretos. O primeiro é para aquela pessoa que ainda acha que pode se salvar pelas próprias obras, por cumprir a lei direitinho. Spurgeon desafia, olha só para o padrão que a lei exige. Amor perfeito a Deus e ao próximo, como a gente viu na compaixão do samaritano e, de forma perfeita, em Jesus. Quem consegue dizer que cumpre isso sem falhar nunca? Tentar se salvar assim, para Spurgeon, é construir na areia, é arriscar a alma. É um chamado para reconhecer nossa limitação, então, e a necessidade de algo além da gente mesma. E o segundo ponto? O segundo é um chamado para quem já se reconhece salvo pela graça de Cristo, para quem já sentiu o cuidado desse supremo samaritano. Se a gente recebeu uma misericórdia tão grande, a resposta natural esperada é espelhar essa compaixão no mundo. Como assim? É seguir o exemplo de Jesus, mas em atos concretos de bondade. Não segurar a ajuda, seja coisa material, seja apoio espiritual, uma palavra amiga. É ter um coração generoso, aberto, procurando chance de servir quem está sofrendo, como uma forma de gratidão pela graça que a gente recebeu, sabe? A compaixão que entra tem que transbordar em compaixão ativa para os outros. Essa análise do Spurgeon sobre o bom samaritano, nossa, dá muito o que pensar, muitas camadas. E deixa a gente com aquela pergunta no ar, né? Em que parte do nosso caminho, do nosso dia a dia, talvez a gente esteja, sem nem notar, passando de largo
por alguém que precisa de um gesto de compaixão, de uma ajuda prática, mesmo que pequena. É uma reflexão profunda e ela faz parte da nossa série Sermões de Domingo, onde a gente tenta trazer essas mensagens clássicas para perto da nossa realidade hoje. E na próxima semana a gente continua essa jornada, tá? Explorando um novo sermão e o que ele pode nos dizer hoje. Que a reflexão sobre essas palavras possa inspirar todo mundo. Até a próxima!